Fala, fisioterapeuta! Chegamos ao terceiro dia do nosso evento Bora Transbordar. Seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo e durante toda essa semana eu estou te mostrando como descobrir a técnica definitiva para poder tratar o paciente através da coluna vertebral. E quem está aí comigo desde o primeiro dia? Dá um oi aí para mim. Eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa através das aulas e das sessões de perguntas e respostas lá dentro do nosso grupo do WhatsApp. São mais de 1.200 fisioterapeutas. Eu e minha equipe já respondemos várias perguntas. E se você ainda tem alguma dúvida, anota que no final desta aula vou lá mandar no grupo e a gente fica combinado de se encontrar respondendo essas perguntas. E para você que está chegando agora nesse evento, eu vou resumir tudo que a gente já viu por aqui. No primeiro dia, nós falamos exatamente sobre os erros que a maioria dos fisioterapeutas cometem na hora de tratar a coluna vertebral. No segundo dia, nós descobrimos quais são os maiores segredos na hora de tratar a coluna vertebral do seu paciente. Agora, posso te dar um conselho? Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, volta lá, assiste, porque elas estão totalmente interligadas. Elas fazem parte de uma sequência de 4 aulas e elas vão ficar disponíveis somente até domingo. Eu sei que a essa altura tem alguma pessoa que pode estar perguntando, mas Marcelo, será que eu também consigo aplicar tudo isso e ter resultados com os meus pacientes? Eu quero te mostrar uma aluna minha que também tinha esse medo. E olha só o que ela fala. O SMA veio para mim, é como se eu tivesse um campo de visão assim, e o SMA, ele abriu meu campo de visão. Eu estava enxergando até uma distância X. E hoje, com o SMA, eu consigo enxergar além do que eu enxergava antes. Só esses 3 pilares que você coloca, o bioquímico, o biomecânico e o emocional, já dá uma ideia do todo. Hoje, eu consigo enxergar o todo através do SMA. Quando você sai da faculdade, você aprende a trabalhar o biomecânico. Então, você vai lá e você vai tratar o paciente com aquilo que você aprendeu. Alguns você vai conseguir um resultado, outros você vai demorar muito tempo e outros talvez você não vai conseguir. Aí você lançou o SMA e aí foi a hora que eu entrei. Porque eu falei assim, gente, que sacada maravilhosa dele. Ele compilou todo o conhecimento que ele tem, de todas as técnicas que ele estudou até hoje, e ele compilou tudo isso num curso. Eu achei isso fantástico, eu achei isso maravilhoso, porque era exatamente isso que eu precisava. É um curso muito completo. Me surpreendeu, viu, Marcelo? Eu acho que a quantidade de informação que tem nesse curso, eu acho incrível. Ela falou que foi algo que ajudou ela mesmo, né? Porque ela tem uma dor de cabeça crônica já. Quando eu fiz o SMA nela, ela melhorou muito. Aliás, ela melhorou não, passou, né? A dor de cabeça dela. E me deu uma nova esperança de tratar os pacientes. Para mim, eu acho que o que mais importante é que esse curso ele me trouxe a esperança de tratar melhor os meus pacientes. Como é que você se sentia antes? Incompleta. Era como se eu estivesse só tratando uma parte do paciente só. E agora não, eu acredito que eu vou tratá-los como um todo. Incrível, né? Mas seguindo por aqui, nessa aula eu vou direto ao ponto. Vem comigo! Agora você vai aprender as 3 técnicas que você vai poder resolver a dor da coluna do seu paciente na primeira sessão. Vem comigo! Vamos pensar, primeira coisa, vamos pegar esse exemplo no caso de uma dor lombar. Nós sabemos que a coluna é um eixo, onde ela vai do crânio até o cóccix. Vamos pegar um paciente que tem uma queixa de dor lombar. Uma vez que você apresenta o paciente com a sua queixa, você tem que fazer uma boa anamnese, uma boa história, para saber principalmente após que situação gerou aquele desconforto. E esteja atento imediatamente a qualquer tipo de situação. Vamos pensar, primeira coisa, dor lombar do paciente. Claro que a idade é importante, a gente tem que saber desses detalhes, mas vamos pensar de um modo que você poder entender o que nós vamos fazer. Então, paciente com dor lombar, nós vamos estar vendo ele em 3 pilares. Primeiro, biomecânico, segundo, bioquímico e o terceiro, bioemocional. Então, quando olhamos para a coluna, nós entendemos que o paciente tem uma dor lombar e ele veio com essa queixa. Primeira coisa que nós temos que entender, nós vamos estar regularizando o sistema nervoso autônomo. E essa região da dor lombar que está sofrendo, ela tem uma consequência da descompensação corporal.
Ou seja, você tem uma zona hipomóvel no tórax e uma zona hipomóvel no sacroiliaca. E aí você vai ter uma zona hipermóvel na lombar. Então o que a gente pode fazer? Da parte mecânica, nós estamos pensando nas regiões que estão acima da lombar, abaixo da lombar e está faltando o terceiro detalhe, na frente da lombar. É muito esquecida essa região. Então anotou? Dor lombar, 3 pilares. Pilar biomecânico, zonas de hipomobilidade. Então eu vou liberar o quê? A torácica. Então eu posso fazer as manobras de liberação da torácica, que você pode estar usando de acordo com o que você tem. Mas isso aqui é apenas uma das manobras que a gente tem como opção, ok? Faça o movimento lateral, segurando principalmente em garra, onde eu vou trazer um movimento de translação, que a gente puder, esse deslocamento lateral das vértebras, de bloco, como fosse geral. Eu também posso estar fazendo uma terceira opção, que é a pressão póstero-anterior, aonde eu identifico vértebra por vértebra e eu oscilo. Essa oscilação eu particularmente gosto muito, por quê? Porque ela vai estar estimulando exatamente a liberação articular, mas também atingindo os gânglios que estão na frente, que esse é um dos nossos principais objetivos. Por quê? Porque é ali que você vai ter a estimulação do tronco simpático, fundamental para o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E vamos lembrar, o sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso, mas ele tem uma autonomia de ação. É ele que vai ligar o cérebro aos órgãos, ou seja, tem muita coisa que ele vai resolver no seu paciente. Estimulei a lombar, a torácica. Já sei que existe mais mobilidade. Ok, vou para a região sacroiliaca. E na região sacroiliaca, nós podemos vir aqui e fazer aquela manobra que eu passei para vocês, que é o afastamento, joelhos juntos, flexão de 90 graus e um afastamento dos pés. O paciente ele vai sentindo um alongamento dos dois lados de forma simétrica na região aqui lateral à sacroiliaca, ok? Isso vai soltando também cápsula posterior do quadril. É muito importante. Marcelo, até quando eu vou ficar aqui? Até sentir que deu uma relaxada. Soltou, eu sei que já está funcionando bem melhor. Marcelo, mas se essa zona é hipomóvel, eu também posso soltar piriforme? Deve. Eu também posso soltar glúteo médio? Deve. Eu também posso soltar gêmeos, músculozinho pequenininho que tem lá dentro? Deve. Isso é fundamental. Outra coisa que nós podemos fazer é exatamente a vibração. Então, eu faço uma pressão sobre o meu sacro, mantenho essa pressão e essa pressão eu oscilo. Essa oscilação vai promover exatamente a vibração e essa vibração promove uma liberação da sacroiliaca. Só que junto com a liberação da sacroiliaca vai promover o estímulo dos troncos, do simpático e do parasimpático que está na frente do sacro. Isso é fundamental. Pô, Marcelo, por que você está falando de coluna e você fica citando o sistema nervoso autônomo? Por quê? Porque quando eu libero isso aqui, além de relaxar essas estruturas e promover uma harmonia, eu já estou trabalhando a parte anterior da disfunção que está na coluna lombar, ou seja, os órgãos que vêm dessa inervação. Então, quando eu chegar lá, eu já estou esperando uma posição desses órgãos melhores. Então, vem comigo. Nós estamos num paciente com dor lombar, nós estamos no pilar biomecânico, e eu já soltei a torácica, eu já soltei a sacroiliaca. Então, são duas regiões que já estão mais móveis. Importante, dica, já pede na hora o paciente levanta e testar. Só com isso vai causar uma harmonia muito grande e a dor da lombar dele já vai começar a diminuir, se não zerar, ok? Em seguida, agora nós vamos para a parte anterior. Vamos virar de barriga para cima. A parte anterior é onde estão as vísceras. Essas vísceras, elas estão exatamente em toda a parte que comanda a inervação que sai da lombar. Então, as vísceras estão aqui. Nós temos o fígado aqui embaixo no gradil costal à direita, baço, pâncreas no gradil costal à esquerda. A alça descendente aqui, ó, ligando o quadril às costelas do lado direito, a ascendência do intestino. A alça transversal, ligando um lado do gradil costal com o outro. E a alça descendente do intestino, indo para o sigmoide,
aqui do lado esquerdo do gradil costal e em direção também ao ilíaco. Esses órgãos aqui, eles são muito importantes porque eles podem estar sofrendo com um bloqueio mecânico, uma hipomobilidade. Então, é muito importante, vamos dobrar os joelhos, que aí nós vamos estar relaxando o reto abdominal. É muito importante a gente estar testando e soltando esses órgãos. Então, eu pego essa estrutura, o intestino está um pouco duro aqui. Ela tem uma hipomobilidade. E isso vai influenciar muito forte na dor lombar do meu paciente. Olha aqui, ó. Já tem um pouco do fígado. Já está tenso. Do outro lado, opa! A alça descendente já está mais móvel. E aqui também a parte estômago, baço, já tem mais mobilidade. Então, eu vejo que tem mais disfunção do lado direito. E aí acende uma luz muito importante, que é exatamente a saída da parte mecânica para a parte química. Primeira coisa que a gente entende, que aqui eu tenho um bloqueio. E aí eu tenho que ligar com a anatomia, porque eu sei que o músculo psoas, ele está com somente uma divisão de uma membrana com o intestino. E quando eu tenho essa disfunção, eu vou exatamente testar o intestino, vejo que ele está tenso, ou seja, ele também está hipomóvel, ele vai também gerar esse aumento de tensão pela parte psoas, que vai promover uma rotação lombar, aumentando também a lordose lombar. Você entende que até agora eu não toquei na lombar, mas eu estou desmontando toda a cascata lesional de sobrecarga para essa lombar? Pois é, esse é o SNA 360. Aí, quando eu entendo que eu já desenvolvi um bom movimento dessas vísceras, só que ainda eu percebo que tem as suas alterações, aí eu vou juntar a bioquímica. Pô, Marcelo, como assim a bioquímica? Porque uma boa anamnese, ela vai levar em consideração toda a história do paciente. Se ele dorme, se o intestino funciona. Então aqui eu tenho um intestino que está mais hipomóvel. E se a gente pega um paciente constipado, nós vamos ter dois itens. Primeiro, o aumento de pressão na cavidade abdominal, que ainda sobrecarrega ainda mais essa lombar. Percebe que tudo que eu estou falando influencia na lombar. Então, novamente, a dor é uma consequência. E se você ficar na lombar dela, deliberando, né, miofascial dos paravertebrais, fazendo eletroestimulação sobre a coluna vertebral dela, ou ainda vir aqui na frente e liberar psoas, mas não abrir os olhos para todo o sistema, você sempre vai se limitar nos seus resultados. Por isso que o potencial dessa técnica vai ainda mais longe do que você imagina. Só Marcelo, mas você falou da bioquímica. E aí? O que você vai fazer com a bioquímica? Quando eu entendo o que está acontecendo, já acende algumas luzes na minha cabeça. O que eu posso estar prescrevendo aqui? Anota aí. Então a gente sai do pilar biomecânico e vai para o pilar bioquímico. Olha o salto que a gente já deu. Você pode prescrever Traumel, um medicamento da medicina antroposófica, da homotoxicologia, que ele tem uma ação de modulação da inflamação, tá? Junto com o ZEL. O ZEL, ele vai atuar também com as inflamações e o bem-estar articular. Os dois juntos vão ajudar na inflamação, a reduzir a dor, mas também manter o bem-estar da articulação. E além disso, ele desintoxica as substâncias irritativas que estão causando essa dor na articulação. Fantástico! Mas não para por aí. Eu ainda posso estar prescrevendo magnésio. Pô, Marcelo, mas magnésio tem muita opção. Tem! Magnésio treonato vai para o cérebro, depende de como ele está. Magnésio de malato ajuda a desintoxicar o fígado. Citrato de magnésio ajuda a relaxar a musculatura, a articulação. Ele faz um bem-estar para as estruturas músculos articulares fantástico. Ah, magnésio inositol relaxa também toda a estrutura, promove um sono de qualidade. Pô, Marcelo, mas o que eu vou fazer? Com uma boa anamnese, eu já vou montar um quebra-cabeça. Eu posso muito bem prescrever para ela 200, 300 miligramas de magnésio de citrato de magnésio, onde eu vou promover, por exemplo, um relaxamento da musculatura lisa do intestino, promovendo ela a ir no banheiro, no caso de uma constipação, mas também promovendo um relaxamento e o bem-estar articular. E à noite, um magnésio inositol, com mais 300 miligramas, onde ele vai promover um sono restaurador, um relaxamento de toda essa musculatura lisa e, além disso, percebam, lembra do simpático e do parasimpático? Então, nós equilibramos, nós trabalhamos tronco simpático e sacro,
já está trabalhando parte simpática. E no sacro ilíaca, simpática e parasimpática. Mas e na víscera? Também tem simpático e parasimpático, mas principalmente o parasimpático. Vocês entendem que quando eu vou fazendo tudo isso, automaticamente eu vou modulando o meu sistema nervoso autônomo. E isso vai dar ainda mais resultado, não só na dor do meu paciente, que é apenas o iceberg que eu estou vendo, que vai causar a disfunção dele, mas também na parte bioquímica dele e na parte emocional, que automaticamente é o último estágio que a gente vai ver agora. Juntou a biomecânica, juntou a bioquímica e agora a gente vai para a bioemocional. Mas Marcelo, o que eu vou fazer com essa parte bioemocional? Vem cá comigo. Quando a gente trabalha exatamente com o paciente aqui, a gente vai entender que a dor lombar dele é proveniente de algum estresse, como eu já falei para vocês, de uma sensação de desvalorização e impotência perante alguém, alguma situação. E no bioemocional? Quando você entende que você corrigiu a mecânica e isso já está reequilibrando o sistema nervoso autônomo, já deu um estímulo para as vísceras, para a parte bioquímica, que já está equilibrando o sistema nervoso autônomo, a gente vai para a parte bioemocional trazendo aquela memória, aquela somatização que tem ali. E quando você encontra a lombar, como eu já falei para vocês sabem que tem uma sensação de desvalorização e impotência em relação a alguém ou alguma coisa, mas principalmente em relação à família. Se você entender de toda a estrutura vertebral, você sabe que a lombar ela é a vértebra maior, mais larga, ou seja, é a base. E a base da nossa vida é a família. Então, você vai encontrar, nem sempre, obviamente, mas uma tendência a seus pacientes terem esses fatos, essas somatizações. Então, a dica para você, você pode colocar as mãos desta forma, tocando de forma sutil. A mão de baixo, o corpo já vai fazer o peso suficiente. E a mão de cima, você vai repousar a sua mão sobre a derme e a epiderme. Por quê? Porque a derme e a epiderme, ela vem do sistema nervoso. E nós temos grandes ligações do sistema nervoso autônomo. Então nós vamos exatamente pegar essa migração embrionária dessas células para poder acessar o sistema nervoso e essas memórias. Então o toque sutil vai estar acessando esse tipo de problema. Então você vai estar posicionando as suas mãos na região da dor lombar do seu paciente e a outra mão fica na frente dele. E aqui eu repouso a minha mão, faço um contato sutil de toda a superfície da palma da minha mão com a pele do paciente. E eu vou estar sentindo esse movimento facial, tá? Quem está treinado vai estar sentindo que muitas vezes tem uma sensação de torção. Eu acompanho simplesmente. Agora, eu posso estar perguntando para ele exatamente isso. Você sente alguma emoção, alguma sensação no sentido de desvalorização e impotência correlacionado possivelmente à sua família? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar acionando o gatilho emocional para esse evento de somatização. E é muito comum o paciente começar a trazer à tona essa memória. Ele fala, tenho. E se ele conseguir externalizar, com a ajuda da liberação que você está fazendo aqui, você vai trabalhar a resolução da memória emocional. Você pode fazer perguntas para ele e falar assim, o que você pode fazer para solucionar? Qual é a atitude que você pode mudar essa situação? E isso vai fazer ele trazer as memórias, as ruins, mas também caminhos novos de solução. Você, uma vez trabalhando essas memórias emocionais, você vai somar esse resultado desse trabalho com a parte bioquímica e biomecânica. E isso vai potencializar muito, tremendamente o seu resultado. No mínimo, você vai ter 3 vezes mais resultado do que você tem. Você trabalhou os 3 pilares fundamentais para o seu paciente entender a resolução da dor dele. E ele entender que não só uma coisa biomecânica soluciona a dor dele, mas sim que tem partes bioquímicas e bioemocionais. E aí ele sempre vai buscar você porque você sabe o que você está fazendo, você tem resultado e olha ele como um todo. Você não ignora ele como fosse somente dar uma prescrição de um remédio, fazer um alongamento ou fazer uma manipulação. Isso vai gerar segurança para você, mas segurança para o seu paciente também. E é isso que vai potencializar o seu resultado, tá? Se acostuma a ele começar a falar muito bem de você e te indicar cada vez mais. Olha, por experiência própria, eu sei que nesse momento muitas pessoas devem estar interessadas e já sabem o que querem fazer ou se inscrever nessa nova turma do SNA 360. Mas Marcelo, o que é o SNA 360?
Bom, o SNA 360 é uma metodologia baseada em 3 pilares: o biomecânico, o bioemocional e o bioquímico. E esse conteúdo é todo direcionado para poder ter resultados no tratamento do sistema nervoso autônomo. Esse conteúdo fica gravado e disponível para você ter acesso a hora que você quiser. Agora, a mentoria SNA 360 é um programa de acompanhamento avançado, onde eu ensino como se tornar um profissional melhor e capacitado para poder usar esses 3 pilares de uma forma dinâmica e eficaz com seus pacientes. E aí, você pode estar com a seguinte dúvida: mas será que essa mentoria SNA 360 é para mim? Olha, para ser bem sincero, eu não sei se é para você, mas eu sei que são para pessoas que querem passar para um outro nível terapêutico, resolver os problemas dos seus pacientes como nunca imaginou resolver, se sentir seguro e poder ser capaz de resolver problemas que nunca resolveram, ser reconhecido como um bom profissional que dá resultado no que você faz, ter uma agenda lotada por consequência disso e ter resultados rápidos e eficazes em todos os seus tratamentos. Agora, nesse momento, algum de vocês podem estar com um novo pensamento que é: pensando bem, eu acho que isso é para mim. Mas como eu consigo isso? É bem simples. O programa ele é dividido em 11 encontros ao vivo. E você pode ficar tranquilo porque eu vou explicar todos eles para você. E o que você precisa fazer para poder se inscrever na mentoria SNA 360 é ficar atento ao nosso último episódio que vai acontecer domingo. Fechado? Antes da gente encerrar o nosso dia de hoje, eu quero te propor um desafio. Eu quero que amanhã mesmo você coloque em prática tudo o que você aprendeu na aula de hoje. E no final do dia ou durante a semana mesmo, você mande uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp, para que eu e os outros fisioterapeutas que estão lá possam ver exatamente a sua evolução e o seu transbordo. Agora eu quero dar um recado muito, mas muito importante. O nosso próximo e último encontro ele vai acontecer domingo, às 20h36. Será o nosso encontro mais importante da semana, onde nós vamos fazer o fechamento do nosso evento e lá eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para poder expandir essas técnicas para todo o corpo do seu paciente. Então se organiza certinho, anota na agenda e a gente se vê lá. Pessoal, a nossa aula de hoje chegou ao fim. E se você tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu ou alguém da minha equipe vai te responder. Eu espero que você tenha curtido e esteja bem animado para o nosso próximo e último encontro, onde nós vamos fechar o nosso evento com chave de ouro. Eu te espero lá, Deus te abençoe e um grande abraço.